Brasil, próximo ao estádio da URT. Estamos apresentando na Rádio Clube 98, o programa de Tudo Um Pouco, com Matheus Alves. É polêmico? Tá na boca do povo? Parou a cidade? Os assuntos que estão bombando são destaque agora no Em Pauta. E como hoje já adiantei para você, o tema da enquete do programa de Tudo Um Pouco está relacionado aos maus tratos aos animais, seja animais de qualquer espécie, gente, não é só cachorro não, que o que a gente tem mais costume de ver é cachorro, é cavalo, ainda mais na nossa região, que o cavalo é utilizado muito para trabalho, mula, burro, esses tipos de animais assim, eles são muito utilizados para trabalho. O que é incomum a gente ver é aqueles animais mais exóticos, né, em maus tratos. Mas aí a gente percebe que esses maus tratos também acontecem quando a gente já percebeu que a chuva não quis chover esse ano. Então a gente já pode imaginar que as queimadas na nossa região serão muitas. E queimada também pode ser considerado maus tratos? Não sei. Vou perguntar para o biólogo, nosso convidado, que já está na linha conosco. Antes de mais nada, deixa eu apresentá-lo aqui para você que está ouvindo. Já adiantei mais cedo a participação dele, mas a gente tem que dar crédito aos estudos, tem que falar mesmo o que a pessoa é. Ele até falou assim, não precisa me chamar de doutor não, mas eu faço questão, porque afinal de contas conseguir um doutorado é para poucos. Professor Saulo Gonçalves, biólogo e doutor em saúde animal. Boa noite, boa tarde ainda, né? Tudo bem? Boa tarde, Matheus, você me ouve? Sim, eu te ouço sim, você me ouve? Ouço bem, tudo bem com você? Tudo ótimo, você já tá ao vivo aqui comigo, viu? Que bom, muito obrigado pelo convite, né? É um tema de bastante importância que neste mês de abril, né, é importante a gente discutir, a gente entender, né, a gente comentar e orientar as pessoas, né? Então eu como professor, eu enquanto biólogo, acho que uma das funções que a gente tem, não tenho certeza que uma das funções que a gente tem é justamente orientar as pessoas com relação a isso. E recentemente o senhor publicou um artigo em um portal de notícias da cidade, no patoshoje.com.br, falando a respeito dos maus tratos aos animais e que é crime, né? O mês de abril é dedicado ao combate aos maus tratos aos animais. É o Abril Laranja. Eu sinceramente não sabia que o mês de abril ele era dedicado ao mês de combate aos maus tratos aos animais. Onde que surgiu essa ideia? Já tem muito tempo, porque o que a gente mais conhece é Outubro Rosa, é Novembro Azul, é Janeiro Branco, é o Setembro Amarelo. Janeiro Branco, doença mental, né? Se eu não estiver enganado. Setembro Amarelo, combate ao suicídio. O Outubro Rosa, o câncer de mama. E o Novembro Azul, combate ao câncer de próstata. E agora a gente tem aí o Abril Laranja. Há muito tempo ou há pouco tempo? O que o senhor tem a nos contar a respeito desse mês dedicado ao combate aos maus tratos? Então, Matheus, os maus tratos a animais, eles são... O mês de abril ele serve para reflexão e prevenção desde o ano de 2006, né, onde a Sociedade Americana para a Prevenção de Crueldade contra os Animais começou então a dedicar o mês de abril para essa finalidade. E no Brasil, a gente percebe que algumas ações por algumas ONGs, pelas sociedades protetoras de animais, isso teve uma maior divulgação a partir do ano de 2014. Então, no Brasil ainda é relativamente recente, né, esse tipo de discussão no mês de abril. Tanto que a maioria das pessoas, elas não conhecem, elas não sabem realmente desse mês que a gente está aí para prevenir, para alertar, orientar.
sobre os maus tratos a animais. A lei número 9.605 de 1998 aponta como criminoso qualquer cidadão que pratique ação de crueldade contra animais, impondo de tal modo pena de detenção de 3 meses a 5 anos, além de multa e inclusão do nome no registro de antecedente criminal. No caso dessa fala do vereador de João Pinheiro, aqui eu já estou linkando uma situação que aconteceu justamente, olha pra você ver que coisa, nossa, eu não quero dizer que é coincidência, porque o que ele disse, eu lamento muito em nome desse vereador, o que ele disse. Não sei, eu encaminhei para o senhor aí, para o senhor ter ciência do que aconteceu. Ele disse que se passar em cima de cachorro, nem olha para trás. Por essa fala, foi uma fala que foi registrada em ata, uma fala que foi registrada também em transmissão ao vivo pelo Facebook. Nesse caso, a lei, ele pode ser enquadrado nessa lei? Ou não? Foi apenas uma fala, uma forma de expressão. Ou essa forma de expressão dele é um ato criminoso e ele pode ser enquadrado na lei. O senhor pode falar isso pra gente, por favor? Então, Matheus, a Lei de Crimes Ambientais, né, de 1998, a Lei 6.605, ela engloba todos os tipos de crimes ambientais relacionados à fauna, à flora, ao meio ambiente no geral. Né? Então, tem as partes específicas para crimes contra a flora, né? Queimadas, você falou mais cedo, queimadas, corte irregular, problemas relacionados à questão hídrica e a questão relacionada aos animais, né? Aos maus tratos a animais. Aí, né, depois eu vou pontuar que maus tratos não reflete apenas a molestar e ali envenenar, bater, agredir o animal. É mais amplo do que isso. A lei, ela diz que é a ação, né? Executar os maus tratos, né? E ali executar. No entanto, eu percebo com relação à fala dele, né, que foi bastante, eu deixo aqui também o meu repúdio a isso, né? Não só como, né, o biólogo, pessoa que gosta de animal, mas enquanto cidadão também, né? Que eu acho que um legislador, a função dele ali é legislar e olhar para as leis e interpretá-las, não é chegar ali dando a sua opinião de forma, inclusive, irresponsável, né, que ele fez. E eu tenho uma ligação bastante próxima com o João Pinheiro, eu trabalho lá também, né? Durante um dia na semana eu dou aula lá em João Pinheiro, já tem alguns anos. E a fala em si, Matheus, ela não é considerada, de acordo com a lei, considerada um crime. No entanto, eu percebo, né, que uma pessoa pública, né, como é um vereador, como é qualquer pessoa da política, ou da TV, ou da rádio, elas têm um poder muito interessante, que é o microfone. Né? Então, a partir desse acesso, ele está incitando ali, ele está demonstrando que a vida de um animal, por exemplo, é menor que a vida de qualquer outro indivíduo. Então, ele, enquanto uma pessoa pública, um legislador, um representante do povo ali, ele foi, no mínimo, irresponsável, certo? Agora, com relação à criminalização do ato, eu não vejo, né, enquadramento, né? Mas ele pode ser, né, isso eu digo com relação à lei, né? Eu não tenho conhecimento com relação à questão de criminalização administrativa ou dentro das regras da Câmara dos Vereadores lá. Mas é, no mínimo, uma fala irresponsável, no mínimo, uma fala infeliz, né? Porque gente que tem um microfone na mão assim, Matheus, ele representa muitas outras pessoas que pensam da mesma forma. Né? Então, ele representou ali as pessoas que realmente cometem maus tratos, que ele mesmo comete e ele assumiu que comete. Então, ele pode ser criminalizado pelos crimes que ele confessou que cometeu lá com os cachorros dele, né? Então, realmente é deplorável. Mas só abrangendo aqui a lei, Matheus, a lei ela é bem abrangente, mas também anterior à lei, na Constituição Federal, lá no artigo 225, já fala que o homem e a coletividade, eles são responsáveis, né, tem responsabilização com relação à proteção ambiental. Então, é o poder público, é o governo, mas também é o cidadão, né? No entanto, quem faz a legislação é o poder público. Então, nós, cidadãos, a gente tem como colaborar, refletir, mas tem que partir do poder público, né?
Saulo, um outro assunto que eu quero falar com você, até falei no início, a queimada, quando ela é criminosa, ela pode ser considerada, porque aí, nesse caso, aqui eu tô falando da queimada, mas aí a queimada, ela vai ocasionar um maus tratos, não sei se eu posso falar maus tratos aos animais, mais exóticos, né? Os animais do meio, vai causar uma condição de, não de denegrir, mas de ferir esses animais que residem no meio ambiente, nas matas. Quando a queimada, ela é percebida como uma queimada criminosa, quando aponta alguém que ateou fogo, quando aponta alguém que estava ali naquele momento e ateou fogo, e aquele fogo feriu alguns animais. Essa pessoa, além de ser enquadrada em crimes contra o meio ambiente, ela pode ser enquadrada também nessa lei de maus tratos aos animais? Matheus, com certeza. A lei também de crimes ambientais, ela amplia para alguns impedimentos. Por exemplo, é considerado também crime, né, crime ambiental, queimadas, né, tanto em zona urbana quanto em zona rural. Né? Até outro dia uma colega me perguntou, mas aquele lixo ali que é de varrição de rua pode ser queimado? Não pode ser queimado, porque a lei de crimes ambientais, ela abarca tudo que fere em maior ou em menor grau o meio ambiente. E lembrando que a poluição e o impacto ambiental, ela não é só local, né? O impacto ambiental, ele também é difuso, ele pode, né, uma queimada, ela está ali localizada mesmo que pequena, mas aquela fumaça, aquilo que está sendo produzido vai circular, né? Então, queimadas no ambiente urbano é proibido. E o problema à fauna é o seguinte, a megafauna, né, quando a gente pensa em bicho grande, bicho selvagem grande, né, numa pequena área, um tamanduá ele vai embora, um lobo ele vai embora, um tatu, né? Mas a grande perda é a perda do habitat, né? Onde se perde o local onde que esse bicho mora, o local onde que ele procura seu alimento, e é uma perda devastadora com relação a ninhos de aves, né? Uhum. Porque queima, o filhote morre queimado, o ovo morre ali queimado também, né? Então, além de crimes ambientais, e essa importância com relação à fauna, né? Nós vimos as queimadas do Pantanal, né? O que foi recorrentemente menosprezado pelo governo federal, mas é uma realidade, né? Eu tenho inúmeros colegas, né, biólogos que saíram daqui de Minas e foram trabalhar como voluntários lá na região do Pantanal, né? E nós estamos entrando aí novamente na época seca, e de lá para cá, Matheus, não teve um plano, um projeto a partir do governo federal para melhorar a questão das queimadas naquela região. E a perda da fauna ali foi enorme, né? É um projeto de conhecimento nacional, que é o das araras azuis, não é da ararinha azul, aquela da caatinga, mas é um processo, da arara azul, que elas perderam tanto o habitat, e as pesquisadoras lá, elas fazem o ninho delas em caixas, né? Então coloca as caixas lá para esse bicho voltar a nidificar, né? Fazer ninho. Perdeu-se o projeto. É um projeto de repercussão internacional, perdeu-se o projeto, né? Então as queimadas também são extremamente danosas. Quando a pessoa ela solta o animal na rua, ela é flagrada soltando o animal na rua, abandonando o animal, é considerado maus tratos o ato de abandonar o animal? E se não tiver um flagrante, não tem como a gente, não tem como essa pessoa ser enquadrada na lei e responder por isso, né? Mas quando ela é flagrada, é possível que ela seja, quando existe o flagrante, é possível que ela seja enquadrada na lei de maus tratos? Sim. E pelo impedimento da não aplicação da lei, né, não quer dizer que nós não tenhamos que cumpri-la, né? Então, no Brasil e a nível municipal, federal, estadual, tem muito isso. Existe tal lei, mas a lei não pegou, né? Infelizmente, a lei de crimes ambientais, no que se refere ao maus tratos animais, a gente escuta muito isso. Vai preso, mas paga fiança e tal. Vai depender muito dos antecedentes criminais também daquela pessoa. No entanto, ela, né, decretando flagrante, pode sim ficar presa, mas, no entanto, é importante a gente frisar na conscientização que a gente está fazendo aqui agora, Matheus, que é um crime, certo? É um crime, não pode contar com a sorte. Eu vou, né, molestar um animal, vou maltratar um animal, vou colocar um fogo aqui
né? Se me pegar, pode ser que eu seja preso. Não, você será. Aí, se você tiver antecedentes criminais, aí vai ser na aplicação da lei de acordo com isso, né? Mas multa é com certeza, e antecedentes criminais, né? Fica ali fichado, que a gente fala, né, durante algum tempo. Mas maus tratos aos animais, Matheus, que você havia perguntado, é submeter ao animal ao abandono, agressões físicas como espancamento, mutilação, envenenamento, manter o animal preso a correntes ou cordas, manter o animal em locais não arejados, sem ventilação ou entrada de luz, manter o animal trancado em locais pequenos ou sem o menor cuidado com higiene, utilizar animais em espetáculos que possam submetê-los a pânico ou estresse, capturar animais silvestres e dentre outras ações cruéis. Então isso está escrito, eu li isso lá dentro da lei agora. Né? Então não é só bater no animal, né? O abandono também é uma causa de maus tratos. E na nossa cidade isso é muito latente, né? Apesar de haver uma força, né, ao contrário disso, né, que aqui eu registro os meus, né, cumprimentos à ASPA, a SOS Animais, que fazem um trabalho de forma gratuita, ininterrupta, o ano inteiro, né? A Betânia, a Salete, todas essas pessoas, abandonar aqui é muito comum, né? Por exemplo, na região onde que eu moro, as pessoas sabem que aqui tem alguns cuidadores de animais e abandonam os animais, né? Nessa ideia de que vai ter outra pessoa que vai cuidar, ou simplesmente porque não gosta. Mas, Matheus, só para frisar, quando a gente trata esse tema de maus tratos, aqui não se trata apenas de uma representatividade ativista, né? Não é ativismo. Eu não estou aqui falando de você como um ativista, como um protetor, eu nem integro essas ONGs. Eu falo enquanto cidadão, enquanto professor, alertando que, além de ser um prejuízo ao animal em si, que é uma vida também, é prejuízo ambiental, né? No ano de 2017, nós fizemos uma pesquisa na região central e na região da Lagoa, em Patos de Minas. Nós fizemos o levantamento de aproximadamente 300 cães, só na região da Lagoa e bairros adjacentes e no centro da cidade. Né? Então é uma estimativa para Patos, que tem mais de 70 bairros, que é uma população de cães, na época, aqui em Patos, que fosse maior de 3.500 cães. Né? E é preocupante, porque uma das justificativas que o vereador lá falou, né, que queria matar os cães, que podia atropelar, que não ia nem olhar para trás, é com relação ao índice de leishmaniose. Leishmaniose é uma doença, né, que o cão, ele é o meio da doença. Ele também fica doente. Então ela é transmitida por mosquitos, certo? Um tipo exato de mosquito, que fica alojado no cão e, né, então ele é um hospedeiro e pode passar para um humano. E o humano pode desenvolver a doença. Mas nos humanos, apesar de ser uma doença severa, ela tem tratamento. Cão também tem tratamento, só que é um tratamento caro. E o que se recomenda hoje, caso um cão, né, seja diagnosticado com leishmaniose, é que seja feita a eutanásia dele. Né? Então, assim, a questão do abandono, ela é terrível, porque é o abandono do animal, né, enquanto um ser que precisa também de cuidado, mas um problema de saúde pública, um problema de trânsito, um problema, né, de saúde mesmo, né? Que a gente precisa lidar com isso aqui na nossa cidade. Aí agora vou linkar com uma outra situação, a questão dos fogos. Os animais, principalmente os cães, eles ficam loucos quando começa aquele foguetório, quando começa a soltar fogos. Até existe um projeto de lei que começou a ser discutido ano passado. Agora esse ano já foi pautado algumas vezes. A discussão sobre ele está parada, mas existe essa discussão voltada para isso, para os estampidos ser silenciosos. E aí, quem solta fogos e que um animal possivelmente está ali na casa da pessoa, solta o foguete próximo, ele se assusta, sai à rua, um carro vem e atropela o animal. De quem se torna a culpa? É de quem atropelou? É do proprietário da casa que o animal escapuliu? Ou é de quem soltou o fogo, de quem fez aquela soltura dos foguetes? E aí, a lei, ela abrange isso porque, nesse caso aqui, aconteceu a morte do animal, uma situação hipotética, que eu quero que o senhor explique para o ouvinte. O animal fugiu porque se assustou com o barulho e quem estava no carro não viu e acabou atropelando. No fim das contas, de quem é a culpa?
Então, Matheus, são duas situações diferentes, né? Uhum. Então, o tutor, né, do animal, ele tem a responsabilidade do animal, né? Então, é de responsabilidade do animal mantê-lo, né, sobre a guarda dele. Né? Se o cachorro fugiu, aí, né, existem os motivos. Então, assim, a criminalização, né, porque o cachorro fugiu e foi atropelado, aí é um entendimento, né, que, inclusive, eu né, não sou especialista na área das leis, mas é importante ter um entendimento mais amplo sobre isso, certo? No entanto, com relação aos fogos, não sei o que eu fiz aqui. Com relação aos fogos, Matheus, é uma discussão antiga, né? E eu escutei, inclusive aí na rádio, com relação assim, agora a população é muito chata, não pode soltar nem um foguetinho, né? O colega seu aí da rádio diz. Matheus, eu pergunto e trago essa reflexão. Qual é o benefício trazido por um fogo de artifício com estampido? Qual que é a vantagem? Não, me fala uma vantagem. Eu vou soltar um foguete e o barulho dele tem uma vantagem. O barulho do fogo de artifício, ele incomoda até a gente, o ser humano, que a sensibilidade na audição é menor, incomoda. Assim, é bonito à noite, faz aqueles fogos de artifício que eles são lançados e aí faz aquela explosão no céu e aí desce aquela cascata de luzes, é bonito, mas o barulho não faz sentido. É desnecessário o barulho, né? Então, por quê? O fogo de artifício ele causa problemas aos animais domésticos, ele causa problema aos animais residentes, né? Isso já foi feito em estudo, não aqui em Patos, mas foi feito em estudo no estado de São Paulo, o seguinte: depois que solta os foguetes, eles andavam debaixo das praças arborizadas, igual é a Getúlio Vargas aqui em Patos, coletando a quantidade de aves, pequenos passarinhos, passeriformes, mortos, certo? E além da questão de idosos, autistas, pessoas síndrome de Down. Exatamente. Entendeu? Então, assim, essa discussão que ela é tão desprezada, né, que trouxe à tona, né, se não me engano foi o vereador Lázaro, ela deve ser discutida, né? Não pode ser simplesmente falar, não, é o direito de cada um soltar o foguete. Olha, mas é meu direito não escutar o seu foguete, entendeu? Eu, pessoalmente, agora é uma opinião pessoal, eu acho totalmente desnecessário e eu acho que deve ser uma discussão sim, né? Então, né, os vereadores, né, o pessoal da Câmara, seria importante discutir, né? Eu não tô sendo advogado de ninguém aqui, mas é direito também que tenha apenas a discussão, porque é algo que não traz benefício algum, né? Não tem um benefício. A beleza lá de ter o brilho lá é legal, mas o barulho né? A gente está em 2021 e discutindo foguete, mano. Exato. Difícil, e né? tem um outro ponto que é interessante a gente falar também, porque com o foguete consigo traz uma tradição, principalmente no meio rural, quando tem ali os foliões andam pela roça e passam de casa em casa, às vezes rezam um terço, às vezes tem a festa de reis, e aí a cada mistério do terço, a cada mistério do terço se solta um foguete para sinalizar, solta foguete 5 vezes. Então tem aí também uma questão que tem que ser analisada culturalmente. Por quê? Consigo traz essa tradição de há muito tempo. Será que só nesses determinados momentos, mas aí a pessoa tem que perceber, tem que ficar atenta, aí fiscalização, tem uma série de condições que tem que ser discutidas e analisadas. E você disse muito bem, Saulo, você disse que ter a liberdade para se discutir isso já é um ponto muito interessante. E já são 18 horas, eu tenho aqui a oração da Ave Maria às 18 horas, já está batendo na porta. Eu peço para você, obrigado por ter aceito nosso convite, foi um bate-papo muito interessante. E se você tiver algo mais a ressaltar, acrescentar, à vontade. Então, Matheus, eu agradeço o convite, né, um tema, e é importante que as pessoas saibam aonde denunciar. Né? A denúncia não deve ser feita para mim, ou para você, ou na rádio. A denúncia é feita no 181, diretamente com a Delegacia
de Polícia Civil, no 190 Polícia Militar, pode ser feita nos bombeiros, certo? Pode ser feita diretamente ao Ministério Público ou até mesmo ao IBAMA. Mas o importante é denuncie, certo? Não tenha medo de denunciar, as denúncias são anônimas. E não se trata, igual eu falei, de ativismo, trata-se de uma vida que às vezes não tem como se defender, né? A gente está falando às vezes de um animal que está ali, ele só tem o tutor, né? Ou às vezes um cavalo que tem a carroça, que é o sustento da pessoa, mas se é o sustento da pessoa, então trate o animal bem, né? Então, se presenciar, a denúncia não quer dizer que a pessoa vai ser presa, a denúncia ela vai levar a uma investigação, né? Então eu deixo o alerta, agradeço o espaço, né? Nossos grupos de pesquisa têm feito alguns estudos aqui na nossa região e deixo a disponibilidade aí, né? Caso tenha mais alguma dúvida nesse sentido. Muito obrigado, Matheus, e até a próxima. Sou eu quem agradeço, professor Saulo, e até a próxima, se Deus quiser. Uma ótima noite para o senhor e a gente sabe, o seu professor aí daqui a pouquinho vai ministrar aula, boa aula a ser ministrada. Obrigado, Matheus. Até mais para todos. Tchau, tchau. Agora você fica com a oração da Ave Maria. Um momento de reflexão aqui na Rádio Clube 98. Hoje eu dedico a oração da Ave Maria para você que está sintonizado conosco, para as pessoas que estão acometidas com a Covid-19, para todas aquelas que sofrem com alguma enfermidade. O Serviço Funerário Bom Pastor, com atendimento dia e noite, exclusivamente na Avenida Paracatu, 578, fone 38210505,